Ó, hoje a gente vai falar sobre algo que é bem importante, tá? E a gente tem que estar sempre atento a isso, que é ordem de serviço, tá? Em cima de garantia e dessas coisas assim. Espera aí que eu vou encostar a porta aqui, pessoal, para não atrapalhar ali da outra sala, tá? Aí depois, pessoal, eu vou tá fazendo uma aula, alguma coisa para vocês, ou senão eu apresento numa aula um sisteminha, tá? De ordem de serviço que serve perfeitamente aí para assistência técnica de celular, tá? Ele já abre a ordem de serviço automático. Deixa eu compartilhar aqui a tela, então, para a gente já começar, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar o que sobre hoje? A ordem de serviço, né? A lei, tá? Porque dentro dessas ordens de serviço, existe uma lei, tá? Então, eu não posso colocar lá, eu estou dando 20 dias de garantia. Não existe isso. Se for no pé da letra, conforme a lei, o cliente ele tem 3 meses de garantia, tá? Em um mês, se ele quiser, ele pode solicitar o dinheiro de volta. Depois de um mês, ele tem que aguardar a garantia, tá? Para bens duráveis, no caso celular, tá? Vou falar um pouco da ordem de serviço, bom, o que deve conter nela. Vou falar sobre o checklist, também, que é super importante. O que é o checklist? O checklist, na hora que o aparelho chega para você, você vai fazer tipo, eu vou colocando todos os itens, arranhado, quebrado, microfone, entendeu? Para vocês fazer, eu quero que chegar o telefone, fazer um teste, um checklist nele, porque senão acontece muito isso, tá? O cliente traz o telefone para trocar a tela e na realidade tem que trocar a tela, mas na realidade está com problema no microfone também. Então aí a hora que ele pega o telefone, ele, o microfone parou, e aí? Então aí você vai ter que arrumar o telefone para ele gratuitamente, porque você não vai entrar nesse debate aí. E se vai entrar nesse debate, infelizmente, o cliente ganha, tá? Aí eu vou colocar um modelo de ordem de serviço, tá? E o sistema de ordem de serviço. Esse sistema de ordem de serviço, ele controla automaticamente o financeiro seu, tá? Então ele consegue controlar seu estoque e ele consegue facilitar a vida numa assistência técnica, tá? Para não ficar perdido. Então, vamos lá. Então, olha lá, algumas perguntas que eu vou responder conforme a lei, tá, pessoal? Então, vai de cada um, certo? Eu vejo vários técnicos falar assim, esse serviço que eu fiz aqui para você é um mês de garantia. Vejo vários fazendo isso. Só que se for em cima da lei, é 3 meses, ó. O cliente pode desistir de uma compra ou serviço após ter sido feito? Pior que pode, entendeu? Ele pode estar desistindo do serviço, tá? Ou, por exemplo, ele leva para trocar o microfone, você troca o microfone, depois ele volta lá e, eu não quero mais que troca. Então, essa opção dele também, ele pode desistir do serviço, tá? Por isso que é bom você ter uma ordem de serviço. Porque se você tem uma ordem de serviço assinada por ele, aí você ganha. Fala, não, olha aqui, ó. A ordem de serviço minha está aqui e ele aprovou o orçamento, ele que solicitou que fosse feita a reparação. Aí quem vai ter que arcar com os danos é ele. Agora, se você não tiver nada documentado, fica complicado. É perigoso ele ir embora com o aparelho consertado e não te pagar ainda. Tá? Aparelhos com mais de 90 dias e não retirados da assistência, pode ser vendido? Multas dia ou permanência de aparelho não retirado pode ser cobrado? Pessoal, até pode, tá? Então, o cliente, a partir da data da ordem de serviço,
ele tem 90 dias, porque acontece muito isso daí também. A pessoa traz o celular para arrumar, depois ela compra outra e nunca mais ela volta atrás desse celular. Então, esse celular fica perdido lá. Então, depois de 90 dias, você pode vender o telefone dele, certo? Faz um documento e vende, ou você pode manter ele com você e colocar uns dias multa para permanência do aparelho. Então, tipo assim, ó, você tem que retirar seu aparelho em 90 dias. Se você não retirar em 90 dias, você vai começar a pagar R$ 3,50 por dia do aparelho aqui, tá? Isso pode ser feito. Taxa de vistoria pode ser cobrado? Não pode, tá? Então, se ele trazer o telefone para você fazer um orçamento do que está acontecendo, você não pode fazer o orçamento e depois... você não pode fazer o orçamento e depois cobrar por esse orçamento, se ele não aprovar, entendeu? É meio complicado no nosso ramo, porque às vezes a gente desmonta o telefone inteirinho para achar o defeito. A hora que acha o defeito, passa para o cliente, eu não quero mais, não vou fazer, ficou muito caro. Aí o que acontece? Aí a gente tem que montar tudo de novo o telefone, mas pela lei, infelizmente, a gente tem que fazer isso, tá? Garantia é obrigatória? Garantia é obrigatória, tá? Pela lei, 3 meses de garantia. Bom, você tem que dar 3 meses para o cliente. É claro, se você trocar uma tela e o cliente voltar com a tela trincada, alguma coisa assim, com certeza, né? Você não perdeu a garantia, tá? Mas caso contrário, você tem que, por exemplo, trocou o microfone, daí você trocou o microfone, daí 20 dias o cliente voltou lá e falou que o microfone, daí 2 meses, o cliente volta lá e fala que o microfone parou de funcionar. Infelizmente, está dentro da garantia, você vai ter que realizar a troca para ele gratuitamente, tá? Então, não adianta fazer ordem de serviço e colocar 1 ano, que lá na ordem de serviço tem que colocar tempo da garantia. Então, você coloca lá 1 ano de garantia. Você coloca lá 1 mês de garantia. Se acontecer de ir por fora, alguma coisa assim, pequenas causas, você já perdeu aí. Entendeu? Você já não pode. Você tem que... É obrigado, serviço técnico, bens duráveis, a gente dá 90 dias de garantia, 3 meses de garantia, tá? Para serviço e para peça, tá? Existe um prazo para consertar o aparelho do cliente? Existe, tá? Então, você tem um determinado tempo, tá? Para realizar o serviço. Você não pode pegar o celular do cliente e manter ele com você. Normalmente, eles falam entre 20 e 30 dias, entendeu? Então, tipo assim, você pegou o telefone do cliente, você não pode ficar segurando ele 3, 4 meses, entendeu? Do jeito que a gente quer, não. Porque existe um prazo, que a gente tem um prazo a cumprir, tá? Geralmente esse prazo aí é de 20 a 30 dias. Isso vai ser estabelecido por vocês na ordem de serviço. Então, lá na ordem de serviço vai constar lá, cláusula 1, por exemplo. O aparelho deve ser retirado em 20 dias e aí vai, tá? Dados pessoais nos aparelhos como fotografia e agenda, a empresa é responsável? É responsável, tá? Eu sempre falo para os alunos e bato no pé disso daí. Não sai formatando o celular de cliente sem antes conversar com o cliente, você tem que salvar alguma coisa. Já chegou mulher chorando na porta da minha casa que o cara formatou o celular dela e ela perdeu tudo das fotos. Ela perdeu todas as fotos do nascimento da filha dela. E, infelizmente, para a gente conseguir recuperar isso, é muito complicado, tá? Depois que formatou, ele limpa a trilha, ele começa a gravar por cima de novo. Então, tem que mandar para um especialista. Em São Paulo tem a Doutora HD. Só que a Doutora HD acho que cobra na faixa de R$350, tá? A cada 10 mega. Então, ou seja, 5 fotos, R$250. Então, é preço absurdo. Tem que ficar muito atencioso a isso. Ainda mais hoje em dia, que tem certificado digital que eles colocam no celular, tá? Então, se formata, o cara perdeu o certificado digital, vai ter que comprar outro, já é R$220. E aí, quem vai pagar?
Então, a gente tem que sempre ficar esperto. Geralmente, eu peço para o cliente, ó, eu vou ter que formatar seu celular, você salva tudo que tem nele num pendrive, para ele fazer. Mas muitas vezes acontece do cliente nem imagina como faz isso, entendeu? Então, eu já ganho trocado já nisso aí também. Ó, eu vou cobrar R$50 para formatar teu celular e atualizar, e vou cobrar mais 30 para fazer um backup. Então, geralmente, como que eu faço esse backup? Eu uso o sistema da própria empresa. Por exemplo, eu peguei um celular da Motorola. Eu vou lá e pego o programa da Motorola, né? E nele tem lá backup completo. Ele faz um backup completo. E, pessoal, muito cuidado, tá? Com esses backup, tá? Às vezes tem fotos que tipo, não é... Sabe, às vezes a pessoa tem foto íntima, tem essas coisas aí, entendeu? E isso dá um processo, isso dá um problema sério, tá? Porque, querendo ou não, você tá mexendo com Porque aparelho, o rato tava aqui, viado. com o aparelho das pessoas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses dados aí. Então, por exemplo, se eu pego um telefone Samsung, eu vou lá e baixo o Samsung PC Switch. Lá ele tem uma opção de fazer um backup do meu computador completo do telefone e depois que eu formatar, eu posso restaurar. E tem a opção de eu restaurar só aquilo que eu quero. Não, esses aplicativos aqui eu não sei qual que tá danificando, não vou retornar, só, entendeu? Então, é muito importante, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque se formatar, perder dados dos clientes, pode gerar uma dor de cabeça muito grande para vocês, tá? A OS, tá? A ordem de serviço a gente chama de OS. A OS é um contrato de prestação de serviço? É um contrato de prestação de serviço. Tá? Ele é um contrato firmado. Por isso que você tem que sempre pegar todos os dados das pessoas, tá? E a pessoa assina. Outro motivo de ser importante, por exemplo, a pessoa te leva um celular roubado lá, você não abriu ordem de serviço. A hora que você liga o telefone, a localização dele ativa. De repente a polícia chega lá. De quem que é esse telefone? E aí? Então, você não tem como você... Não, esse telefone não é meu, é de um cliente. Tudo bem. Quem que é o cliente? Então, você tem que ter pelo menos o nome da pessoa e um documento dela. Por exemplo, um RG. Porque, não, esse celular não é meu. Esse celular foi o fulano que trouxe. Senão, o que vai acontecer? Você vai ter que assinar uma receptação. Como se você tivesse comprado um aparelho roubado. Ó, e vem muito, viu? Parece muito. Para mim, lá na minha casa, lá vem direto gente com aparelho bloqueado. Eu fico bem ligeiro, sabe, com esse tipo de situação aí. Porque pode acontecer. E eles têm muitos telefones que nem iPhone que ele rastreia. Tem os iPhone novo que está saindo agora, ele envia localização sem ter acesso à rede, sem ter acesso à internet, tá? Então, muito, muito atento à lei, tá? Ó, o que tem que ter na ordem de serviço? Tem que conter nela. Aí vai de você. Você pode imprimir aquela ordem de serviço numa gráfica, tá? Você vai lá imprimir ela na gráfica. Ou você pode usar um sistema que depois eu vou apresentar para vocês, que ele é um sistema gratuito, pequenininho, que ele organiza tudo o teu estoque. Ele mesmo abre a OS, cadastra o cliente, abre a OS e já solta duas vias, uma para você e uma para o cliente. Então, é muito importante a gente sempre andar com essa ordem de serviço junto com os aparelhos do cliente, tá? E, pessoal, sempre organizado, tá? Se desorganizar, eu fui na assistência de um cara uma vez que tinha bateria de um lado, a tela do outro, a carcaça estava lá do outro, aí eu peguei uma bateria que já não era aquela bateria, já não era dele, já não sabia mais qual que era a bateria. Então, a gente sempre vai acompanhando junto com a ordem de serviço. Eu, normalmente, peguei um telefone. O que eu faço? Ó, a tampa traseira, cola uma etiquetinha, o número da ordem de serviço. Por exemplo, 10. Pego a bateria, etiquetinha 10. Na tela, etiquetinha 10. Entendeu? Para a gente poder ficar sempre atento, tá? Tem que ter um local para o número de identificação
de cada ordem de serviço, tá? Então, tem que ter um local para um número de identificação. Então, tem que ter um lugar que vai ter o número de identificação. Tipo, essa ordem de serviço aqui é a ordem de serviço 20, entendeu? E aí vai. Nome completo do cliente, tá? Endereço do cliente. Isso daqui, gente, que eu falo, é mais para você, né? É legal você ter uma cartela de clientes, né? Certinho, mas aí fica opcional. Mas o que é obrigatório, indispensável, é o nome da pessoa completo e um RG, pelo menos, entendeu? Ó, meios de contato. Você tem que marcar lá um telefone fixo, um celular, um e-mail do cliente, tá? No mínimo um documento, tá vendo? Ó, um documento tem que ter no mínimo. Então é melhor o RG. Por que é melhor o RG? Porque as pessoas normalmente já têm o RG decorado e já te passa, tá? E a descrição detalhada do defeito que o cliente apresenta. E um espaço para o laudo-técnico. Então, ó, o cliente chegou em mim, eu já vou perguntar, o que está acontecendo com o seu aparelho? Aí ele fala, ó, não está acendendo. Então, eu vou fazer o que primeiro? Vou fazer um checklist, certo? Dar uma analisada, porque não tem como eu testar um microfone de um telefone que não está acendendo a tela. Então, eu já deixo o cliente ciente, ó, eu vou verificar se tem alguma coisa anormal além da tela e qualquer coisa eu entro em contato. E um espaço para o laudo técnico. E um espaço também que a gente tem que colocar tudo que tem. Por exemplo, o aparelho tem um risco na tampa traseira. O aparelho veio com cartão de memória de 32 GB. O aparelho está quebrado, canto direito. Você entendeu? Colocar bem detalhado como que tá, porque eu já vi acontecer isso. O cara vai com o aparelho lá na assistência, depois pega o aparelho, mas o meu aparelho não tinha esse risco aqui. E aí? Então, a partir do momento que você colocar tudo que o aparelho da pessoa tem e ela assinar, ela concordou com aquilo, tá? Tem que ter o valor a ser cobrado pela mão de obra. Então, ó, deixa eu voltar aqui no que eu estava falando para vocês. Eu pego o telefone de um cliente com a tela quebrada, não tem como eu fazer um checklist completo nele. Antes de eu colar a tela, assim que eu coloco a tela para testar, aí eu faço o checklist. Opa, o microfone não funcionou. Já entro em contato com o cliente. Ô amigo, estou com o seu celular aberto aqui e eu fiz um teste agora, o seu microfone não está funcionando. Estava normal? Ah, estava normal. Então pode ser devido à queda, pode ter dado problema nele. Aí vai ter que ser trocado, você entendeu? Então a gente tem que ter um jogo de cintura, tá? Porque lidar com gente assim é complicado, cara. Eu já vi uma mulher já quebrando uma assistência técnica inteira, filho, por causa de um telefone. Mas se a gente se precaver, tá? Ó, tem que ter o valor a ser cobrado pela mão de obra. Eu trabalho assim. Quando é tela, eu já embuto tudo. Ah, tem que trocar a tela. A tela custa 80, preço de custo. Eu cobro 160 do cliente. Eu já passo o preço para ele, ó, essa tela vai ficar R$160 já com a mão de obra. Quando é outra peça, microfone, conector de carga, por exemplo, conector de carga, R$5. O que eu faço? Eu falo para a pessoa, embuto meu valor ali, eu falo, ó, o conector de carga, a peça é R$40. Aí, dependendo do modelo do aparelho, eu falo para ela, e eu vou te cobrar mais 40 de mão de obra. Então, total é 80. Só para a tela que eu já uso um valor total. Ah, tem que trocar eu tenho que trocar o alto-falante. Então, eu vou lá, pesquiso qual que é o preço do alto-falante, é R$15, eu já passo para o cliente, ó, alto-falante, R$45 a peça, e eu vou te cobrar aí mais 30 conto para trocar, entendeu? Para ficar bem especificadinho, tá? Ó, valor de qualquer peça que serão utilizadas para o reparo, se eu utilizar alguma peça. Então, sempre tem que estar detalhado lá. Então, você pode pôr, você pode também, se quiser usar também, ó, tela do celular, 120, já embute teu valor, 120. Mão de obra, 50. Entendeu? Vai dar na mesma. E conector de carga, 35. Então, geralmente eu coloco lá, tela do Moto G2, R$90. Conector de carga, 35. Alto-falante, 45. Aí depois do total da mão de obra,
tá? Tem que estar discriminado, isso. A data do início, tá? E término do serviço. Por exemplo, iniciei hoje, então a ordem de serviço ela vai ficar aberta. Assim que o cliente vir buscar o telefone, aí você vai dar você vai avisar, anotar, né, que a pessoa retirou, aí ela vai assinar novamente, porque também pode acontecer isso também, viu? Eu já vi acontecer de cliente buscar o telefone, ficar com a ordem de serviço, daí 3 dias volta na empresa e quer pegar o telefone de volta. Ó, eu vim buscar meu telefone. Ah, mas já entregamos, mas já entregou para quem? Você entendeu? Então, fica difícil, porque a menina, coitada, deu até dó, porque ela tinha certeza que ela entregou o celular para a mulher. Só que, e aí, para provar? Não prova. Então, você sempre pega a ordem de serviço da pessoa e é assinada que o serviço foi realizado. Tá? Tem que ter um valor total e condição de pagamento. Tá? Por exemplo, vai ficar R$200 e eu faço em 4 vezes 50. Então, você tem que especificar R$200 ou 4 vezes de 50. Aí tem que ter um espaço para alguma marcação de alguma observação importante, que é onde eu falei, o visual do aparelho, acessórios, arranhões, tá? A gente tem que marcar tudo, cara, tudo. Se você pegar um iPhone 10 aí e tiver um risquinho e passar batida, a mulher voltar, e aí? Você vai pagar R$700 numa carcaça e aí a mulher vai querer que arruma. Então, cara, tem que ter um jogo de cintura bem legal, tá? Tem que ter um espaço também da lista de checagem. Então, por exemplo, aquela microfone, campainha, tá? Câmera. Depois eu vou passar para vocês um checklist, tá? Depois eu quero mostrar para vocês até um programa que ele automaticamente ele faz um checklist, liga no computador, ele faz um checklist completo no aparelho. Ele testa o microfone, ele testa o falante, ele testa o Wi-Fi, ele testa tudo automático e te retorna se tem alguma coisa com problema, tá? Então é muito importante também estar fazendo isso. Mas é que nem eu falei, se o celular veio com a tela quebrada, como que eu vou testar a câmera? Então antes, assim que eu abro o aparelho, antes de eu colar a tela, fixar ela, eu já faço um checklist. Se tiver alguma coisa ali, eu já entro em contato. Aí o cliente pode bater a perna, mas estava funcionando. Então, senhora, o telefone teve uma queda, né, que quebrou a tela. Pode ser que nessa queda danificou essa outra peça. Entendeu? Então, você sempre deixar o cliente ciente. Porque senão você faz todo o serviço. Aí, a hora que você vai entregar para o cliente, ué, mas não tinha microfone, não estava queimado, estava normal. Aí você já fez o serviço. Não quer... Você está entendendo? Para evitar, porque a pessoa você tem que descolar uma tela, é complicado, tá? Ó, importante a lista de checagem na ordem de serviço. Então, na própria ordem de serviço pode ter, tá? Esse checklist aí. Tá? Então, geralmente, eu não fico nem com cartão de memória e nem com chip de cliente. Eu evito, entendeu? O máximo possível. Só se a pessoa está comprando chip, alguma coisa, ou quer que o formato celular já envia tudo isso com chip, aí é outra coisa. Mas eu evito de ficar com esses componentes, entendeu? Então, aqui, tá vendo? Olha o modelo de ordem de serviço, ó. Então, tá aqui, tá vendo? Ó. Provante, né? Aqui, mesmo que você não tiver CNPJ, você pode usar seu CPF, tá? Depois, na hora que eu mostrar para vocês o programinha automaticamente ele já cria, ele faz 2 cópias desse jeitinho aqui, ó. Tudo prontinho. E controla o teu estoque, controla teu financeiro, contas a pagar. É um programa gratuito feito para assistência técnica, tá? Ó, tá lá o nome do cliente, ó, com todos os dados dele, tá? Ó, endereço, papá. O tipo de atendimento, tá vendo? Ó, celular, a marca, o número de série também é importante, tá? Porque às vezes eu já vi também o cara trazendo um celular bloqueado o e-mail, depois ele bateu o pé que aquele telefone, que aquela placa não era dele, que o dele não estava bloqueado. E aí, como que você vai provar? Então, você tem esse papel aqui por ele assinado, opa, ó aqui a numeração do teu, entendeu? São coisas que, detalhezinhos que são bem importantes, tá? Ó, aqui ele colocou uma observação, ó, está com o chip, cartão de memória. E detalhou o problema, tá vendo? Ó?
Ó, não liga o telefone, ó. No ato da entrega, apresentar os comprovantes. Tá vendo? Já está para o cliente entrega do aparelho na assistência técnica. Não entregamos aparelhos sem a ordem de serviço, tá? Condições de execução, ó, atenção. A não retirada do aparelho no prazo de 30 dias será acrescido 10% no valor. Após 60 dias, implicará na venda do mesmo para pagamento de gastos. Então, isso aí pode, tá? Ó, ele colocou até o artigo 6, item 3 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? É o nome da loja. Aí o cliente assina, sempre o cliente tem que assinar, tá? E você assina aqui. Entendeu? É basicamente. Depois o programa que eu mostrar para vocês, ele já faz isso aqui tudo, sozinho. Nossa, é um programa super legal. Esse é o programa, ó. Uma visão geral dele, tá vendo? Ó, ele roda em PHP, web browser, tá? Vai ser instalado, ele vai funcionar só no seu computador. Ó, aqui você tem cadastro de cliente, cadastro de produto, cadastro de serviço, e aqui você tem as ordens abertas. Olha aqui, está aberto um produto, ó, lona leitora, tá vendo? Ó, valor da venda, o estoque, quantos que tem? Tá vendo? O estoque mínimo. Então, até isso daí tem, por exemplo, eu tenho 10 carregador. Eu quero que a hora que tiver 2 carregadores, ele me avisa. Então, vai vendendo. A hora que tiver 2 carregadores, ele vai te avisar, ó, só tem 2 carregadores. Pra você poder ir no estoque. Aí você cadastra o produto, serviço, a ordem de serviço, tá? Ó, suas vendas. Tem o financeiro também, tá? Ele tem a opção também de você fazer um atalho num computador, por exemplo, de uma secretária e bloquear essa secretária de usar financeiro. Bom, eu vou mandar para vocês, lá no grupo, um vídeo que eu tenho ensinando como instalar passo a passo esse programa aqui, ó, e como utilizar ele, passo a passo. Eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Para vocês verem lá. Aí lá eu ensino clientes, eu mostro como faz os cadastros, como faz o produto, como abre o OS, eu ensino tudo passo a passo para vocês. Aí eu vou mandar no grupo para vocês dar uma olhada. É super legal isso aqui para manter, mesmo que você não tenha uma assistência técnica, mas para você se manter organizado, entendeu? No final você consegue tirar até relatórios em gráfico de quanto você faturou, quanto você gastou. Então eu vou mandar o vídeo lá. Bom, pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida referente esse assunto ou qualquer outro assunto? Professor, Oi. cada celular, tipo o meu é Samsung, qual que tem algum programa específico para fazer o backup no site? Não entendi. Tipo, eu quero fazer o backup do meu celular no site da Motorola, você faz? Não, você pode fazer o backup da forma que você quiser. Mas se você entrar no site da Motorola, lá vai ter um programa que chama Motorola PC Switch. Você instala ele no seu computador. Ele lá nesse programa, na hora que você abre ele com o celular conectado no computador, ele tem lá uma opção que você faz um backup completo de todas as fotos, de todos os aplicativos, da agenda, entendeu? Facilita bastante, porque senão você vai ter que ligar o celular do cliente no computador e vai ter que sair refirando todos os arquivos dele para ir salvando, entendeu? Entendi. Então, também. Vou te perguntar uma coisa sobre essa ordem de serviço que você estava falando. Certo. Um exemplo, o cliente trouxe um aparelho para eu trocar o conector de carga. Certo. E vamos supor aquele Samsung S6, que eu tenho que descolar a tela para arrancar o flex lá e trocar o conector. Como que funciona a cobrança desse serviço? Eu posso passar o meu valor e avisar o cliente que corre o risco de quebrar a tela, só que eu não vou arcar com isso? Não pode. Ou eu vou ter que passar o valor já prevendo o risco de quebrar? Como é que funciona? Você já tem que prever o risco, sabe por quê? Porque você não pode. Porque se ele te entregou o telefone lá, às vezes eu sou sincero, sabe? Eu já chego no cliente e falo assim, ó, amigão, é o seguinte, eu tenho que trocar o conector de carga, só que teu telefone eu tenho que desmontar ele pela tela. Então, o risco é muito alto.
de trincar a tela. Só que aí, infelizmente, fica... Porque já pensou, você pega o telefone do cliente funcionando, como que você vai devolver para ele com uma tela quebrada? Não, eu falo isso combinar antes de pegar o serviço, sabe? Não, mas não tem lei para isso. Se ele for atrás da Ixi, lei, cortou o microfone. se ele for atrás da lei, você tem que arcar com prejuízo. Não, é isso que eu queria saber. Você arca com prejuízo, você é o técnico. Então, por isso que eu às vezes tenho aparelho, cara, eu peguei esses dias, apareceu uma moça lá com uma 50, acho que era, não sei, para trocar. Eu desisti, eu falei, não, infelizmente eu não vou pegar esse serviço teu, não. Porque hoje em dia, cara, os LCD tá vindo em papel. Qualquer coisinha trinca. Só que tem a chapa que esquenta ali, e depois eu vou ensinar vocês quando voltar às aulas práticas. Você consegue, sabe? Coloca ele para esquentar e você vem assim, ó, uma linha de anzol bem fininha. Ele solta perfeito, cara. Mas é um risco que você vai correr. Entendeu? Infelizmente, você vai correr esse risco. Tá. Tá? Mas aí vai você conversar com o cliente. Mas você não tem como você colocar isso numa ordem de serviço, entendeu? Entendi. Serviço. Se acontecer da tela for quebrada, o cliente que vai arcar, entendeu? Isso não existe. Alguém tem mais uma dúvida, pessoal? Na ordem de serviço, ao invés de você perguntar para a pessoa qual o documento da pessoa para ela falar por voz, é melhor você pegar em mãos, não é? Sim, mas também é algo que a gente vai mais na confiança, né? Entendeu? Porque se acontecer qualquer coisa, ó, o nome da pessoa tá aqui e o RG que ela me passou é esse aqui. Se o RG não for verdadeiro dela, infelizmente, mas eu tenho aqui, esse aparelho aqui eu tenho aqui. Porque também você não vai ficar pedindo o documento da pessoa. As pessoas até estranham, né? Então, você vai dar, né? Mas pelo menos você tem alguma coisa. Por exemplo, a polícia entra aqui dentro, pega um telefone roubado aqui, opa, aqui, ó, esse telefone foi deixado por fulano, aí o policial, mas esse RG não existe. Ó, senhor, foi, infelizmente, é o que me passou, entendeu? É o que ele me passou. Mas se você quiser, você pode ter essa opção. Na hora de você cadastrar no programa, fala para ele, ó, empresta o RG rapidinho aí, que eu vou cadastrar você aqui. Aí você já pega o RG, você já vai ter o nome lá, já vai ter os dados da pessoa, já até te ajuda você cadastrar a pessoa completa, entendeu? Entendi. No caso, então, o e-mail é a primeira coisa que a gente tem que pegar no aparelho. Cara, se ele estiver funcionando. O e-mail é complicado. Por quê? Porque o e-mail não especifica o que aconteceu. Pode ser perca, pode ser furto ou pode ser roubo. Então, você não sabe o que aconteceu. Às vezes a pessoa perdeu, foi lá e fez um boletim de perca. Mas às vezes a pessoa assaltou, foi lá e fez um assalto. Entendeu? Então, qualquer polícia que pegar telefone assim, eles consultam o e-mail. Por quê? Porque a partir da hora que ele consultar o e-mail e ver que está restrito, automaticamente ele vai lá no boletim de ocorrência do que aconteceu. Então, com certeza, preso você não vai porque não foi você que roubou. Só que você pode assinar uma... fala? Receptação? Receptação de produto roubado. É complicado, cara. Aparece bastante, viu? E não adianta, viu? Tem gente na internet que fala que desbloqueia e-mail. É tudo mentira, só para enganar dinheiro. O cara fala, você deposita para ele, envia o telefone para ele, alguma coisa assim. É tudo falso. Então tem que ficar esperto, viu? Eu faço assim, eu pego o telefone do cliente, se eu ver que não tá dando sinal, não tá dando sinal com o chip, aí que eu vou consultar o e-mail. Se o telefone estiver dando sinal, mesmo que ele foi roubado, tiver boletim de ocorrência, mas ele dá sinal. E tem muitas coisas que acontecem o quê? Por exemplo, você tem o chip da Claro no chip 1. Você liga na Claro e faz boletim de ocorrência, a Claro vai bloquear o e-mail só do chip 1.